assunto, você até falou de liquidez. Quais são, na sua visão, os pontos mais importantes que um investidor tem que olhar? E por que eu tô perguntando isso? Porque tem muitos que têm dores. Falam, poxa, Carol, eu não tenho a menor ideia do que olhar. E se perdem. Na sua opinião, quais são os principais pontos, Luiz, para que um investidor... Não que ele vá sempre acertar, mas que ele, né, minimize erros. Eu acho que o primeiro passo é liquidez. Eu acho que isso é fundamental. De 400 fundos que você tem na bolsa, mais ou menos uns 80 ou 90 passam em critérios de liquidez. O que significa liquidez? Significa que todo dia transaciona, ou seja, compra e venda, tem compra e venda de um determinado volume de cotas. Por quê? Porque o investidor, quando entra no investimento, ele tem que saber como ele sai do investimento. Então, ter gente querendo comprar aquele fundo é super importante para tomar uma decisão. Então, acho que esse é o primeiro critério, liquidez. Depois, o porte do fundo. Eu acho que é interessante você ter fundos maiores, com patrimônio grande, porque ele está diversificado em mais imóveis. Então, entre você ter um fundo de 2 bilhões, né, participação em um fundo que o patrimônio líquido são 2 bilhões, versus ter em 10 fundos de 200 milhões, eu acho que potencialmente é melhor você estar em um fundo de 2 bilhões, porque você está diversificado em mais imóveis. Então, o gestor tem mais força, tem mais massa de manobra. Depois, analisar o gestor. Quem é aquele gestor? Qual é aquela empresa? Quanto tempo de mercado ele tem? Quais os fundos que ele já desenvolveu? Quais que ele não desenvolveu? Então, eu acho que esse é um aspecto importante também. E aí tem uma série de nuances que a gente vai aprofundando. Lá na TRX, o time de análise do Trix, ele começa com essa questão da liquidez, do patrimônio, com análise muito quantitativa, muito objetiva, que a gente estabelece critérios de avaliação, e aí depois vai afunilando. Discutindo, propriamente dito, até os imóveis que compõem aquela carteira. A questão é que isso demanda, isso dá trabalho, né? Tem pessoas que têm essa aptidão e esse interesse. Vou assinar um relatório de research, de uma casa de research, para eu estudar os fundos, ver qual que eu quero, qual que eu não quero. A localização, né? O que é aquele fundo, né? Tem uma análise, né, de um analista especializado. Então, a pessoa tem a disponibilidade de estudar. Só que nem sempre ela tem esse tempo. Às vezes, um médico passa o dia inteiro no hospital, chega à noite, a última coisa que ele quer é ler um relatório de gestão. Ele quer tomar uma cerveja, quer ir ver os filhos, quer brincar com os filhos. Então, de novo, puxando um pouquinho aqui o que a gente fez no Trix, é o trabalho chato, o trabalho extenso, né? O suor do cliente a gente faz no nosso time. E o cliente fica com o lado bom. Previsibilidade, dividendos recorrentes, e não fica com a parte complicada, que é qual fundo eu escolho, como eu compro, qual é o preço certo de comprar, tá na hora de vender ou não tá? Então, tem uma série de aspectos que o investidor tem que ir aprendendo aos poucos. Então, acho que o Trix é interessante muito por conta disso. Luiz, e a questão de brasileiros, né, que sempre, historicamente, sempre gostaram de investir em imóveis? E até amigos meus falando assim, putz, cara, investi em fundos imobiliários, mas as cotas caíram e eu vou voltar a comprar imóvel, porque eu tô vendo imóvel ali, é parede e tal. O que você tem a dizer para essas pessoas que têm receio de, às vezes, vender os imóveis e migrar para fundos imobiliários? Ou, enfim, dar uma diversificada entre imóveis e fundos imobiliários? Acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Se você tem muito dinheiro, não vai colocar tudo em fundo imobiliário. Talvez ter alguns imóveis seja positivo. Mas vamos supor que você está começando agora. Você tem lá 50 mil reais para investir, 30 mil reais, ou às vezes até menos, 200 reais para investir. Você não consegue comprar um imóvel. Então você começa, né, investindo em imóveis através de fundos imobiliários. Aí você vai crescendo, vai todo mês aportando mais, comprando mais cotas e tudo mais. Chegou um belo dia, você tem lá 1 milhão de reais em fundos imobiliários. E aí a tua filha vai casar. Custa 100 mil reais o casamento. Se você tem um imóvel, só um imóvel de 1 milhão de reais e você precisa de 100 mil, o que você vai fazer? Você vai ter que vender o imóvel. Uhum. E se você tiver que vender o imóvel em qualquer momento, pode ser que você tenha que vender o imóvel com prejuízo. Exato. Então, volta um pouco no começo da nossa conversa, né? Se o imóvel tivesse precificação diária, minuto a minuto, as pessoas também iam olhar e falar, nossa, minha casa valorizou, desvalorizou. Eu acho que o que traz a beleza do fundo imobiliário é justamente a liquidez, mas é o que também traz o maior desconforto, que é a variação do preço. Então, eu acho assim, fundo imobiliário é uma forma melhor de começar, porque com pouco dinheiro você começa a investir em imóveis, diversifica muito,
com 10, 15 mil reais, você vai estar investindo em 300, 400 imóveis. É tijolo também, pode contar para o teu amigo. Tá lá, tá escriturado em nome do fundo, você é cotista do fundo. Então, assim, tomar muito cuidado quem é o gestor, quem que está cuidando daquele portfólio. Mas os maiores gestores, BTG, Itaú, Credit Suisse, grandes instituições que têm muita estrutura para cuidar daquele portfólio. Então, os melhores imóveis, os melhores inquilinos cuidados por grandes instituições. Eu acho que é uma fórmula que tende, ao longo do tempo, a ir complementando o investimento das pessoas no setor imobiliário. Não ficar só no, eu vou comprar um terreninho, vou comprar um conjunto comercial. Imagina que, voltando no exemplo da casa de 1 milhão, né? Imagina que você juntou 1 milhão e comprou um imóvel e alugou. Se o imóvel fica vago, você tem 100% de vacância. No fundo imobiliário, com 1 milhão em 30, 40 fundos, a chance de vacância é zero. Vai ter vacância, alguma vacância? Pode cair um pouco de dividendo? Pode, mas você não vai a zero. Então, por essas e por outras, na minha visão, não elimina o investimento em imóveis. Acho que pode ser uma boa, sim, investir em imóveis, mas acho que nem só um, nem só outro, né? Se você tem condições financeiras de comprar imóveis, compre um imóvel, 2 imóveis, enfim, invista um pouco em imóveis, mas fundo imobiliário tem uma série de vantagens que, para mim, torna incomparável com o investimento em imóveis diretamente. Agora você se... E aí, gostou? Deixe seu like.